Eu vim aqui hoje para conversar com vocês sobre crenças limitantes. Do jeitinho que eu entendi, eu vou falar o que são crenças limitantes para mim, como eu descobri as crenças limitantes e como eu fiz para ressignificar algumas dessas crenças. Eu sou Beth Lippert, personal organizer, e falo aqui do nosso canal Navio de Levezas. Ao longo das nossas vidas, desde a infância, nós temos muitas ideias que nos são transmitidas e que a gente utiliza pela vida toda, até automaticamente. Às vezes a gente nem pensa e as coisas já acontecem. Já acontecem assim, nas nossas ações as coisas já acontecem. Com as crenças limitantes acontece isso também, elas estão aqui internalizadas e elas vão surgindo aí de uma forma que a gente nem percebe, de forma automática, que a gente nem percebe. A crença limitante, elas são ideias negativas que nós temos de nós mesmos, né? Quando a gente tem um projeto novo, às vezes até alguma coisa que a gente está muito entusiasmado, e de repente vem aquela ideia, será que isso vai dar certo? Será que você vai conseguir? Será que vale a pena? Acho que é melhor não tentar, nem tentar. E a gente acaba abandonando. Eu fiz isso muitas vezes e eu não tinha essa clareza de que era uma crença limitante. Eu acreditava que era a voz da razão, que podia ser um sexto sentido já me avisando que não valia a pena eu tentar fazer alguma coisa, eu perder o meu tempo para seguir fazendo isso. Eu não descobri isso sozinha, eu descobri isso através de terapia, de cursos, de leituras de livros, de assistir vídeos, de várias formas. E aí eu fui entendendo que crenças limitantes atuavam na minha vida, e atuavam em várias áreas da minha vida. Eu peguei aqui 5 exemplos de como as crenças limitantes me atrapalhavam na organização. A primeira delas eu recitava isso como um mantra uma época da minha vida. Eu dizia que o meu dia era muito curto. Eu precisava ter 48 horas para que as coisas fluíssem. O segundo é que eu não conseguia fazer muitas coisas, eu acreditava que eu não conseguiria fazer. A terceira, eu não sabia por onde começar, essa estava na cabeça, né? Eu ficava meio enrolada ali, não sabia por onde começar e muitas vezes eu nem começava. A quarta, eu pensava que fazer alguma coisa para desfazer é trabalho perdido. E a quinta, eu não me acolhia, eu me recriminava por algumas coisas que eu errava, eu cheguei a pensar que eu era preguiçosa, que eu sou lenta, e ao me recriminar eu me punha para baixo, eu sozinha, né? E muitas vezes, essas são as 5 coisas. E muitas vezes, por pensar tudo isso, lógico, eu não conseguia ter uma organização efetiva, eu perdia o meu tempo refazendo trabalhos, porque eu fazia alguns trabalhos, algumas coisas eu fazia de antemão, e quando eu precisava eu não sabia onde encontrar. Aí eu refazia já às pressas, né, não tinha a qualidade que deveria ter, e ao mesmo tempo, quando eu não precisava mais, eu encontrava. E é lógico que isso me deixava muito insatisfeita, porque eu tinha muitas consequências ruins mesmo, por essa desorganização, por esses trabalhos aí perdidos. A primeira coisa que aconteceu foi eu me conscientizar, e como eu falei, foi através de muita ajuda, de muitos lugares, até grupos de autoajuda eu participei, e tudo isso me ajudou a me entender melhor, a me conscientizar de que essas crenças existiam e mais ou menos como elas atuavam aí. Eu fui me conscientizando aos poucos. A segunda parte foi ressignificar isso. A cada ideia que eu ia descobrindo, eu ia dando um sentido novo. Claro que eu não fiz isso de uma vez só, eu fui fazendo aos poucos. Por exemplo, eu cheguei a entender que o meu dia poderia ter 1000 horas.
Se eu não tivesse um planejamento, se eu não tivesse um checklist, se eu não tivesse ações efetivas, eu não conseguiria dar conta do trabalho do mesmo jeito. Não era o número de horas que se tem no dia, mas a minha forma de agir ao longo do dia. Eu também descobri que a gente tem a rotina para fazer alguns trabalhos e refazer esses trabalhos. Por exemplo, a arrumação de uma cama. A gente leva pouquíssimos minutos para fazer uma cama, mas a sensação que a gente tem à noite, quando chega, encontra aquele lençol lisinho, encontra até perfumadinho às vezes, se a gente coloca ali um perfuminho, é muito boa. A parte da cozinha, né, de muitos trabalhos a gente tem que refazer, porque também a gente faz todos os dias, a gente come todos os dias. E que gostoso que é chegar no dia seguinte ali na cozinha, encontrar a pia toda limpinha, sem louça por lavar, tudo no seu lugar. Então alguns trabalhos são necessários e são até prazerosos quando a gente encontra esse resultado. E alguns projetos também que a gente faz, existe às vezes a necessidade da gente refazer, porque eles não ficaram bons. A gente faz um planejamento e não ficou bom. Então é melhor refazer da forma que fique melhor, para não ter mais trabalho ao longo do projeto, aí, do que quer que seja que a gente esteja fazendo. E a questão da acolhida. Se eu não consigo me acolher, se eu me recrimino por algumas coisas e não consigo entender que eu posso ter limitações, quem é que vai me entender? Ninguém, né? Então, assim, eu comecei a entender que preguiçosa eu nunca fui, sempre trabalhei na minha vida, sempre vivi desse trabalho. E eu tenho uma lentidão para fazer se comparado a outras pessoas. Mas quem é que diz que o outro está certo ou que eu estou errado? Ou ao contrário, que eu estou certa e o outro está errado? Ninguém pode dizer isso. O que eu tenho que fazer é entender como eu funciono e a partir disso ter estratégias para chegar aonde eu quero chegar. Essa é a questão. E o próximo passo é o planejamento propriamente disso. Eu consciente de quais são as minhas ideias limitantes, consciente de quais são os meus limites no trabalho e o que é que eu preciso organizar melhor, eu vou fazer um bom planejamento. Eu vou planejar aonde eu quero chegar e planejar também o tempo que eu tenho, o tempo que eu posso dispor diariamente, o que eu posso fazer, até passo a passo mesmo, se for necessário eu coloco ali o passo a passo no planejamento, fica mais fácil para mim. A partir disso, eu estabeleço um limite de tempo de chegada e também estabeleço um limite diário para aquilo que eu preciso fazer. Eu funciono ali nos pedacinhos diariamente. E aí tem o trabalho propriamente dito, com o planejamento em mãos, eu vou quebrar o meu trabalho e vou em pedacinhos e vou fazer aquele trabalho no tempo estipulado. Se eu estipulei 30 minutos para mexer numa gaveta, é isso que eu vou fazer, eu não vou deixar trabalho para o dia seguinte, porque no dia seguinte eu vou ter o próximo trabalho. Esse é um exemplo na organização, mas eu comecei a puxar essa situação para todos as outras situações da minha vida. E é muito interessante o autoconhecimento, não tem pressa de resolver isso, a gente vai resolvendo aos poucos, vai trabalhando ali cada crença limitante, e é muito libertador isso, saber que eu posso me conhecer e que eu posso mexer em cada uma das situações que não me fazem bem. E não vou atribuir a ninguém a culpa, porque eu sou adulta e eu tenho a condição de pensar por mim mesma e de resolver cada uma das situações. E isso é muito libertador, eu ter as rédeas da minha vida nas minhas mãos. Isso vale para todos os lugares. E a questão maior, uma das preocupações que eu tinha era de agradar o outro, fazer aquilo que vai fazer bem para o outro. Mas na verdade, se eu fizer algo que me deixe confortável, eu vou ficar com um bem-estar tão grande que isso vai atingir o outro.
primeiro de eu fazer aquilo que me deixe confortável, da forma que eu consigo fazer e chegar ao resultado que eu quero, e aí então o outro vai ser atingido naturalmente. Esse era o recado de hoje. Eu agradeço muito a sua visita aqui ao nosso canal. Se você gostou, deixa um joinha, deixa aí uma sugestão, seu comentário, será muito bem-vindo. E eu te aguardo no próximo vídeo. Até lá! Tchau, tchau!